Quantas pessoas na Bíblia que Jesus ajudou? Chegaram até ele com um problema seríssimo e Jesus socorreu. Então eu estava meditando nessa palavra, que Jesus, ele sempre está pronto para ajudar aqueles que precisam, pessoal. Entendeu? Se você ler o Novo Testamento, você vai ver quantas pessoas que precisou da ajuda de Jesus, chegou até ele ajudou. Outras, Jesus foi até a pessoa e sempre chegava na hora que a pessoa precisava de socorro. Você já reparou isso? Jesus sempre chega, como o meu pastor prega lá, Jesus sempre chega onde tem problema. Sempre na vida da pessoa que está precisando de um socorro, de uma saída. Ele chegou lá na vida de Jairo, né? Quando a filha de Jairo estava quase morrendo. Ele chegou lá na casa de Marta e Maria, o Lázaro já estava 4 dias morto, né? Ele chegou lá no casamento, lá, mas já estava todo mundo triste lá, tinha acabado o vinho, se bem que aquele vinho, mas já tinha acabado lá o vinho. Então Jesus, ele chega onde tem problema, aonde você precisa de solução. Eu estava meditando lá em casa, Jesus está sempre pronto a nos ajudar, pessoal. Seja lá o que for, Jesus está sempre pronto para te ajudar, me ajudar, só que a gente tem que ir até ele. Porque Jesus, ele é educado. Jesus, ele é educado. Jesus, ele não obriga ninguém, não força ninguém a nada, não. Ele espera você ir até ele, entendeu? Jesus espera você ir até ele. Então, essa passagem aqui, ó, Lucas, vamos lá, foi a passagem que eu preguei lá na rádio. Colocou a boia lá, mas continua vazando a água. Ele tem que subir lá para ver o que houve. Oi? Não sei, porque com a boia continua vazando, alguma coisa lá que dá o jeito. Oi? Tem que ver isso aí lá. Porque de qualquer forma não pode ficar desligar ali, senão o fio fica sem água aqui na igreja, entendeu? O filtro com água direto do bebedouro. Aí eu vou ter que ver o que está acontecendo lá. Eu não sei onde está. Sim, eu também nem subi lá para ver, não. Lucas, que eu falei, foi Lucas 18. Lá no Lucas 18, pessoal, versículo 35, acharam aí? Lucas 18, versículo 35. Olha o que está falando aí, está falando aqui sobre o cego de Jericó. Como eu ia explicando aqui, Jesus, eu estava meditando lá sobre o Novo Testamento, como Jesus estava sempre pronto para ajudar. Jesus era assim, ele nunca estava cansado. Você já reparou isso? Estudar o Novo Testamento, Jesus nunca estava cansado, Jesus nunca teve uma situação que Jesus, isso aí não dá para me resolver, não, nunca. Jesus sempre estava disposto a ajudar, só
que a gente também tem que se aproximar de Jesus. A gente tem que querer a ajuda de Jesus. Porque ele não força. Jesus está disposto a nos ajudar, mas ele é educado. Então ele espera você ir até ele. E aqui nesse caso aqui, eu vou contar essa passagem aqui de um homem que ele estava precisando de ajuda e ele foi até Jesus e foi ajudado. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. A gente tem que se aproximar de Jesus. Pastora, mas graças a Deus eu já oro, mas não é isso não, gente. Jesus, ele é verbo. A Bíblia diz lá no João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Aí no versículo 4 está dizendo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus e a palavra de Deus é a mesma pessoa, pessoal. Quando a gente fala se aproximar de Jesus, você precisa se aproximar da palavra de Deus. Jesus é a palavra, e a palavra é Jesus. E quando você se aproxima de Jesus, você consegue ser ajudado, você consegue ajudar a sua família. Né? Como hoje de manhã eu estava pregando aqui sobre isso, que só Jesus sabe, pessoal, como é que era a minha família. Misericórdia, minha família, só Deus. Não era só eu que estava nas drogas, nos vícios, não. Minha família, quase perdi pessoas da minha família. Eu cheguei a perder, né? Antes de eu conhecer Jesus, antes de eu ir para a presença de Deus, eu perdi uma sobrinha minha, com 16 anos, com overdose de droga. Perdi lá 2 tios meus, 3 tios. Todos eles, né? Por causa de bebida e cigarro. Um dos meus tios, ele se tornou alcoólatra. Ele não bebia mais assim, por esporte, né? Ele se tornou muito alcoólatra. E aí ele, já de manhã cedo, ele não comia direito, já estava na porta da barraca, só cachaça. E ele foi ficando magrinho. Aí teve tuberculose, eu lembro disso até hoje. Aí foi para casa da minha mãe, quase morreu. Pensa numa pessoa pele e osso. Ele teve tuberculose. Aí quase morreu. Só que naquela época, eu e a minha família, assim, meus parentes, a gente ainda não ia na igreja, não buscava Deus. Só que ele tinha uma das filhas deles era da igreja. E essa menina começou a orar, eu lembro disso até hoje. Orar por ele, tadinho. Ele ia com tuberculose para a porta da barraca. Sequinho, tadinho, tomando remédio, antibiótico, ele ia lá tomar cachaça, ele não conseguia parar de beber. Aí essa filha dele começou a orar, levar o nome dele para a oração, para as coisas todas. O que aconteceu? Ele foi, parou de beber, né? E aí também estava fazendo tratamento, foi para a casa dela, aí continuou fazendo os tratamentos lá. Eles começaram a levar ele para a igreja e foi para a igreja. Aí começou a caminhar na igreja e tal, já estava sem beber um tempo. Aí o que aconteceu? Ele se foi batizado. Ele também já não era mais tão jovenzinho, né? Já tinha certa idade. Ele foi batizado. Um mês depois do batismo, ele estava em casa, as meninas saíram, né? Deixaram ele em casa lá. E um mês depois do batismo, ele foi recolhido, ele morreu. Ainda deu tempo de ser batizado, esse meu tio. Ele foi embora, porque também ele foi batizado, mas o fígado dele, os órgãos dele já estavam muito corrompidos, assim, prejudicado por causa dos anos que ele bebeu álcool. E um outro tio meu também foi a mesma coisa, ele bebia e fumava. Aí teve um cabelinho inflamado na perna, aí foi pro médico, o médico falou para ele, ó, você tem
que parar de beber, porque o sonho está ralo, o sonho está assim, como se estivesse fraco, né? Se estivesse virando água. E você tem que parar de beber para os antibióticos fazerem efeito. Porque ele estava tomando os antibióticos para secar o machucado da perna, porque aquele cabelinho inflamado infeccionou. Infeccionou, a perna dele ficou enorme. E quem disse que ele conseguia parar de beber para fazer o tratamento? Ele não conseguia, então ele ficava bebendo, tomando antibióticos, remédios, bebendo. Tomando antibióticos, bebendo. Aí aquilo foi inchando. E o médico falando, você vai ter que parar, tal, mas ele não conseguia. Aí aquilo foi inchando, infeccionou de uma tal maneira. Teve uma hora que ele foi para o hospital, ele veio a óbito. Um deles é Altair, faleceu primeiro. E esse outro era Silvio, o nome dele, tinha Silvio. Deixou a menina, deixou a família e foi embora. E novo, tá? O Silvio foi embora novo, forte, entendeu? Foi embora. E a minha sobrinha também foi embora por causa de negócio difícil das drogas, né? Então eu estava falando aqui de manhã que quando eu vim para a presença de Deus, através de Jesus ter me alcançado, né? E eu ter conhecido o Evangelho, ter me aproximado de Jesus, né? O tema que é esse, aproximar de Jesus. Por eu ter me aproximado de Jesus, ter me aproximado da palavra de Deus, Jesus libertou todos os outros parentes meus. Essas coisas aconteceram, eu ainda não estava na igreja, mas quando eu vim para a igreja, graças a Deus, os outros que também estavam indo por esse caminho foram todos libertos. Você entendeu? Quando você se aproxima de Jesus, você não é só você que vai ser ajudado, é você e sua família. Pode ser o problema mais difícil que for, você se aproximando de Jesus, você vai vencer. Só que é aquele negócio, Jesus está disposto a ajudar, mas nós também temos que estar dispostos a buscar Ele. Glória a Deus, nós temos que estar dispostos a se aproximar de Jesus. Porque Ele não é um invasor, Ele não vai invadir. Ele espera ser convidado, Ele espera você convidar Ele, se aproximar dEle. Então vamos ver esse homem aqui, que esse homem estava com sério problema. Olha o que aconteceu com ele. Presta atenção aí, gente. Lucas 18, versículo 35. O cego de Jericó. Não é isso? Ele está dizendo assim: e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. Quando ele chegou lá na cidade de Jericó, tinha um homem lá cego, pessoal. Ele estava passando por um sério problema. Por quê? Ele não enxergava. O sonho desse homem era enxergar, mas ele não conseguia enxergar, ele era cego. Tem pessoas que às vezes não é uma doença física, mas tem pessoa que às vezes sofre com alguma coisa. É um problema no casamento, é na sua prosperidade, é na sua saúde, é a sua vida espiritual. Você quer ter uma mudança, uma transformação. Você entendeu? E o que aconteceu? Esse homem aqui, olha que ele era cego, mas mesmo assim ele ouviu quando Jesus passou por ali. E ele, quando ouviu, ele não perdeu aquela oportunidade de chegar até Jesus. Entendeu? Gente, quando você tem essa oportunidade de chegar até Jesus, você tem que segurar essa oportunidade. Porque Jesus, ele não vai passar, ele não quer passar na sua vida em vão. Entendeu? Ele não deixou Jesus passar direto. Você não pode deixar Jesus passar direto na sua vida. A palavra de Deus diz que assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes farás o efeito que me apraz. A palavra de Deus, quando é pregada, Deus quer operar algum milagre na sua vida através dessa palavra. Por isso que a gente não pode deixar ela passar batida. Você tem que segurar aquela palavra.
segurar essa palavra, vou vencer. Você entendeu? E às vezes você pensa que tem coisas. Hoje à noite eu botei uma mensagem lá no Facebook, não sei quem viu lá. Não é do ovo não, tá? Gostou da receita? Da minha receita culinária? E até a receita de pastor é assim, não tem que ter palavra, não tem jeito. A Natasha fala isso lá em casa, mãe, mente do pastor é estranho, é comida, tem que ter a palavra, é passeio. E quando eu tô andando, às vezes. Revelação do ovo. Mas é mente de pastor é estranho. Eu indo passear com as meninas, às vezes eu tô do nada dando quietinha da noite. Mas o que você. Mãe, o que a senhora está pensando? Eu já me dei uma revelação. Pega meu celular aí. Aí eu vou passear, eu fico olhando as coisas, me dá inspiração para me pregar. Eu vejo um exemplo, opa, aquilo ali. E hoje eu estava lá fazendo meu papá lá. E eu falei, não, eu tenho que pregar essa palavra. Mas não é essa aí que eu preguei, não, pessoal. Foi uma outra mensagem que eu botei lá, falando que às vezes tem lutas que parece que aquilo nunca vai acabar na sua vida. Pastora, que luta, já orei, já pedi a Deus, mas que o troço colou em mim. E vitórias que às vezes parece que é impossível. É sonhos que você tem, que você quer alcançar e parece que você não vai conseguir. Você não está entendendo? Parece ser impossível, mas não é, pessoal. Não é. Esse homem aqui, eu não sei quanto tempo que ele estava ali, ele era cego, né? Mas se você conversasse com ele pouco tempo antes dele encontrar Jesus, talvez ele acharia impossível ele voltar a enxergar. Entendeu? Na mente dele, talvez, poxa, eu nunca vou voltar a enxergar, nunca vou enxergar, como é que eu vou enxergar do nada? Até que um dia Jesus passou por ali e ele não perdeu a oportunidade de chamar Jesus, de pedir ajuda de Jesus. Tem coisas que para você não dá, pastor, para mim não dá, eu já tentei, eu não consigo. Aí é que você tem que pedir ajuda de Jesus. Porque Deus, pessoal, ele realiza o impossível. O possível a gente já faz, ok? A gente pode fazer até tem um limite do ser humano, né? Que até ali dá para ele fazer. Mas quando não dá mais, aí é que você tem que pedir ajuda de Jesus. E ele faz. Tinha coisas na minha vida que eu achava que era impossível, Deus fez. Entendeu? Não é uma coisa, não, várias. Que eu achei, poxa, isso aí tá difícil, acho que não vai ter jeito. Não tem. Jesus só quer que você se aproxime dele, que você acredite. Você está entendendo? Que você acredite no que está escrito. Você acredita que ele pode fazer aquilo ali. Tem muitas pessoas, gente, que se aproximam de Jesus, mas é assim, um ato meio religioso. Ah, glória a Deus, mas a pessoa não entende que Deus, ele é Deus, ele é o Criador do céu e da terra, o Criador do universo. Ele criou você, ele criou tudo. Não existe nada impossível para Deus. Não existe doença que Jesus não pode curar. Não existe pessoa que Jesus não pode mudar o coração daquela pessoa. Não existe o impossível para Deus, gente. Às vezes a gente fica sem as nossas bênçãos porque a gente não crê, a gente não se aproxima de Jesus para ter fé. E Jesus é verbo, Jesus é palavra. Então, quando você ouve a palavra, Jesus ele entra dentro de você. E é ele que faz nascer a fé. Entendeu? Então, esse homem aqui, ele estava lá, mendigando na beira do caminho. Vai lá no versículo 36, olha o que aconteceu. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era. Ele não enxergava, mas ele ouvia. Ele postou um tumulto aí fora aí. E disse-lhe Jesus, que era Jesus, o Nazareno que passava. Gente, ele não enxergava, mas quando ele soube que era Jesus, ele não perdeu aquela oportunidade. Aí vê que ele já tinha ouvido falar de Jesus. Jesus curava, Jesus libertava, só que ele cego, ele não tinha como ir até Jesus, só que ele, poxa, eu não tinha como ir lá, mas ele está passando aqui perto. Você está entendendo? Quando você tem a oportunidade de estar perto de Jesus, gente, você tem que aproveitar aquela chance. Quando toda pessoa
pessoa que se aproxima de Jesus, você está cara a cara com o seu milagre. Só não acontece se você não quiser, mas se você quiser abrir seu coração e crer, você está perto daquele que pode todas as coisas. E aí o que ele fez? Então, no 38, clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar. É isso que eu ia falar, gente. Isso que eu estava meditando em casa. Jesus ele sempre, se você olhar na Bíblia, ele sempre está disposto a ajudar a gente. Só que a gente tem que ir até ele. A gente tem que pedir, se aproximar dele, pedir ajuda dele. Ele é educado. Ele não vai entrar sem você fazer nada na sua vida que você não vá até ele, que você não peça. Pastor, mas por que ele faz isso? Gente, prestem atenção nessa história que eu vou contar para vocês. O meu pastor, ele disse que uma vez ele estava orando lá na igreja e apareceu uma mulher lá que, pastor, ora aí pela gente e tal. E essa mulher falou o seguinte para ele: ora por mim, pelo meu marido. Não, vou orar e tal. Aí ela ficou, no meio da conversa, ela falou para o pastor que o marido dela era cego. Cego, não enxergava. Mas, gente, tantas pessoas lá na igreja que já foi curada. Aí o pastor falou para ela: não, irmão, mas eu vou fazer uma oração em nome de Jesus, seu marido vai voltar a enxergar. Não, pastor, pelo amor de Deus, não faz isso não. Assim mesmo. Não é, mas você não quer que eu faça uma oração, seu marido volte a enxergar? Não, pelo menino. Porque, pastor, eu recebo benefício do meu marido, eu entro com ele de graça no ônibus. Se meu marido for mais cego, eu vou perder o benefício. Ela não queria que o marido voltasse a enxergar. Você está entendendo por que Jesus, ele é educado, ele não sai andando, ele espera você vir até ele. Quem imaginar que a mulher não queria que o marido dela voltasse a enxergar? Então Jesus ele não vai, ele espera você ir até ele. Ele está disposto a te ajudar, mas ele espera você ir até ele. Como que eu vou até ele? Quando eu ouço a palavra, quando eu oro, quando eu peço a ajuda dele. Gente, Jesus, ele é mais simples do que todo mundo pensa. Tem gente que tem medo de se relacionar com Deus, que pensa que Deus não... Tem pessoas que se sentem muito sujo, muito pecador. Não vou nem falar com Deus, que Deus não vai me ouvir. Você está muito enganado, pessoal. Deus não é assim. Deus não é como você vê, Deus é simples. Entendeu? Mas eu não sei orar direito. Ninguém sabe orar direito. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele melhora as nossas orações e leva até a Deus. Pastora, me explica aí, como que a senhora conversa com Deus? O que a senhora faz lá? Como que a senhora ajoelha? Irmão, eu converso com Deus no fundo do meu coração. Não tem isso não. Se eu tiver eu vou lá pro quintal, eu deito na rede, eu olho pro céu conversando com Deus. Você está conversando com você. Só que eu abro meu coração para ele. Senhor, isso. Isso eu consigo, isso eu não preciso da ajuda de você. É tão simples Deus, gente. E ele ouve, daqui a pouco o negócio acontece. Deus é simples. Você está entendendo? Mas pastora, mas para conversar com Deus só de joelho. Irmão, se você quiser ajoelhar, é bom, você vai adorar a Deus. Só que não significa que Deus só te ouve de joelho. Porque Deus ouviu Jonas dentro de um peixe. Você já viu a passagem de Jonas? Jonas orou a Deus aonde? Dentro de um peixe. Eu acho que ele estava ajoelhado, todo imprensado lá no peixe, lá, sardinha na cabeça. Ele orou do jeito que ele estava ali. O Ezequias virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. Estava lá virado para a parede, lá orando lá. Sim, entendeu? Daniel na cova de leões. Você tu acha que Daniel orou lá? Ele tudo olhando para a cara dele. Sei lá se foi sentado, foi espremidinho lá no canto. O Paulo e Silas, meia-noite, eles oravam, cantavam louvor, estavam presos no cárcere. Você entendeu? Então a gente, você quer fazer uma oração de joelho, glória a Deus, é bom, mas Deus te ouve. Às vezes você está aí, eu estou falando o negócio daquela palavra do povo lá, às vezes eu estou fazendo comida, conversando com Deus, estou limpando a casa, e Deus conversando comigo, eu com ele.
simples. Ele, mas ele não vai me ouvir que eu sou um pecador. Mas Jesus veio para aqueles que haviam se perdido, gente. Aquele que quer mudar, mas não consegue. Não tem? É quando você quer ter uma coisa em você que você, poxa, não acho legal isso, queria ser diferente, mas eu não estou conseguindo, não estou tendo força. Jesus veio para esses. Você está entendendo? É isso que você tem que se aproximar dele. Porque tem pessoas que não oram de jeito nenhum, pessoal. Tudo bem você pedir uma oração ao seu pastor e sua pastora, mas você tem que abrir sua boca e falar com Deus. Teve uma hora na vida de Davi que ele estava passando uma luta tão grande que ele disse assim, ele pediu oração a todo mundo, mas teve uma hora que ele estava passando uma luta tão grande que ele mesmo resolveu orar. Ele disse assim, com a minha voz clamei o Senhor. E ele lá no seu santo monte ele me ouviu. Que às vezes as pessoas perdem a bênção por achar que é muito difícil, por exemplo, por achar que Deus não vai te ouvir, então você nem ora. Olha só, Deus ia te ouvir, se você orasse, ele ia te ouvir. Entendeu? Eu vi um dia desse aí um vídeo do missionário R.R. Soares, e ele estava falando uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou, gente, é tão fácil as pessoas serem abençoadas, como se é tão fácil abrir uma opção. Porque eles acham que é fácil, eles não acreditam que é tão fácil assim. E não são, e realmente é. Você está entendendo? Você pode ser a pessoa, ou eu, sei lá, pode ser a pessoa mais pecadora do mundo. Se você chegar perto de Jesus, Senhor, me perdoa, tal, para me dar força, para me mudar, Deus te ouve, gente. Se ele não te ouvir, você nem estaria aqui, você não pode. Eu vi num lugar meio esquisito. Entendeu? As coisas sérias. Outro dia eu estava até, não sei por que eu estava falando, conversando. Umas coisas aí que eu quando eu vi, só Deus sabe. Às vezes eu lembro assim, eu agradeço a Deus, que eu falo, meu Deus, nem parece que eu passei pelo lugar que eu passei. Nem parece que eu já fiz as coisas que eu fiz. Não parece. Entendeu? Hoje a minha vida é totalmente diferente, mas eu venho sempre conversando com Jesus. Você tem que abrir seu coração para Deus. Senhor, eu preciso da sua ajuda. E Jesus sempre está disposto a ajudar. Olha o que aconteceu. Vamos lá. Ele clamou, ele pediu a ajuda de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Vou dar uma paradinha aqui. Cuidado com o povo, irmão. Às vezes tem pessoas que andam com você, está junto com você, mas é contra você. Você tem que vigiar isso. Porque os seus amigos de verdade é aqueles que te dão um conselho, fulano, vai para a igreja, fulano, ora. Não desiste não que você vai conseguir. Tem gente também que desiste muito fácil, tem que ser perseverante, né? Buscar Deus. Mas tem gente que é contra você, por quê? Porque esse pessoal aqui estava mandando ele se calar. Tipo assim, para de ficar chamando Jesus. E se o ceguinho se calasse, sabe o que ia acontecer com ele? Ele ia ficar cego. Entendeu? Talvez ele ia até morrer cego, não sabe se ele tem outra oportunidade de estar com Jesus. Cuidado com quem você ouve, nem todo conselho é para o seu bem. Esse conselho aqui do povo que estava ali era um conselho mau. Não era para o bem dele, não. Se ele se calasse, ele teria morrido cego. E tem gente que vai fazer o que na igreja? Bobeira, esse negócio de pastor aí só quer dinheiro. Entendeu? Tu acredita nisso aí? Essa bobagem, bobeira de filho? Tá falando aí que Jesus vai vir, não vem até hoje. Entendeu? Tem gente que fala isso. E ele disse assim, mas ele não ouviu a multidão não, ele continuou clamando, ó. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele chamou a atenção de Jesus. Mas por que ele chamou a atenção de Jesus, pessoal? Porque ele clamou, ele orou. Nós temos que chamar a atenção de Jesus, nós temos que ir até ele, orar. Clamar, gente, vamos falar uma linguagem mais clara aqui. Clamar é a mesma coisa se orar. Você procurar um canto. Mas pastora, tem que gritar bem alto, Jesus! Não, irmão,
Jesus, ele é espírito. Ele é espírito, ele se relaciona com a gente em espírito. Por isso que a Bíblia diz que Deus é espírito e Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Você não precisa gritar, todo mundo dentro de casa ouvir, não. Você conversando quieto, só no seu coração com Jesus, Jesus está te ouvindo. Não precisa nem você abrir a boca. A Ana orava, a boca dela só mexia assim, mas ninguém ouvia o que ela estava falando. Só quem ouviu foi Deus, ouviu a Ana, que Deus ouviu, deu o filho que ela queria. Quando a gente fala clamar, você não precisa gritar, não, mas é uma oração que você vai fazer. Uma oração sincera a Deus. Entendeu? Aí ele está falando aqui, ó. Então, Jesus parou o pão que lhe trouxesse. E chegando perto, gente, olha o que Jesus perguntou a ele. Agora a gente chegou onde eu queria, que eu queria chegar no finalzinho mesmo. Olha a pergunta que Jesus fez para ele, ó. E perguntou-lhe dizendo: que queres que te faça? Preste atenção, esse homem que estava clamando ali, ele não era um cristão. Jesus não perguntou: como é que você ficou cego? O que você aprontou para você estar nessa aí? Você está entendendo? Jesus não indagou em nada. Jesus só fez uma pergunta: o que você quer que eu te faça? Jesus se mostrou, essa parte aqui, gente, é muito interessante. Por quê? Porque Jesus mostrou uma boa vontade de ajudar aquele homem. Você entendeu? Até você pensa que Jesus não vai nem olhar para mim. Não, Jesus não é assim. Jesus é humilde. Jesus parou para dar atenção ao homem. Chama ele lá. Eu quero ouvir ele. O pessoal, ninguém queria ouvir ele, viu? Mas Jesus queria. Não, chama esse homem lá que eu quero ouvir ele. Aí você pensa que Deus não quer ouvir você. Ele quer. Você tem que abrir a boca para falar com Deus. E outra coisa, ele mostrou uma disposição de ajudar aquele homem, uma boa vontade de ajudar. Quem de vocês que escutou essa palavra quando eu preguei essa palavra na rádio? Nenhum de vocês ouviu? Eu preguei essa palavra na rádio. Como Deus, Jesus se apresentou com boa vontade de ajudar ele. Assim Deus faz também comigo e com você. Deus tem uma boa vontade de ajudar a gente. Só que a gente tem que ir até ele, tem que falar com ele o que está acontecendo. Jesus já não sabia que ele era cego? Por que Jesus não saiu curando ele? Tá, vou curar você. Não, Jesus perguntou a ele: o que você quer que eu te faça? E às vezes tem gente que pensa assim: não, mas Jesus já sabe os meus problemas. Não é saber, você tem que ir até ele. Você tem que apresentar a Jesus o seu problema. Entendeu? Não é assim: não, ele já sabe que eu preciso. Ele sabia que o homem era cego, mas vai que não era isso que o homem queria. Igual esse caso que eu te contei lá, né? Vai que o homem chegasse para dele: eu quero ser rico. Pode me deixar cego mesmo. Ué, tem gente que faz isso, pessoal. Podia chegar para dele: me deixa cego, vai que dá um saco de dinheiro aqui, tá tudo certo. Então Jesus queria saber o que ele queria. Se ele estava chamando Jesus, ele queria alguma coisa. Que ele era cego, Jesus já viu. Mas será que era isso mesmo que ele queria? Entendeu? Então Jesus queria ouvir da boca dele o que ele queria que fizesse. Aí o que aconteceu? E dizendo, né? Que queres que te faça? Aí ele disse: Senhor, que eu veja, né? Aí ele falou: gente, olha, ele podia pedir, sei lá, eu quero um navio para mim, um barco, eu quero um saco de dinheiro. Não, ele pediu: eu quero ver, eu quero enxergar. Claro, gente, que você vai se aproximar de Jesus. Jesus é galardoador dos que o buscam. Jesus é galardoador dos que o buscam. Ele é recompensador dos que o buscam. Então, o que acontece? Ele pode dar a você o que você quiser, financeiramente falando. Se você está buscando a Deus, Ele vai te recompensar. Ele vai recompensar você te dando o que você quer. Só que esse homem aqui, ele pediu para ver. Então,
Gente, é claro que Deus vai recompensar você, mas você tem que ter o interesse de Deus de enxergar a verdade. Tem gente, quase ninguém ora por isso. Senhor, me ajuda a enxergar a verdade, eu quero te conhecer melhor. Esse homem aqui, ele queria ver, né? Vai ver que ele queria até ver Jesus também, poxa, queria ver. Se eu enxergasse, eu podia enxergar como é que é Jesus. Entendeu? E ele chegou perto de Jesus e mostrou, falou para Jesus o que ele queria que fizesse. Ele disse assim: Senhor, que eu veja, não é isso? Ele também não ficou assim: Senhor, eu queria ver, mas eu sou muito pecador, eu acho que eu não vou ver porque eu não pego. Não, ele também não falou nada disso. Tem gente que você bota obstáculo na sua bênção. Você acha que os outros acontecem, com você não vai acontecer, é você que está botando obstáculo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Você entendeu? Deus não faz acepção de pessoas. Deus, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Homem no sentido genérico, tanto faz. Todos sejam abençoados, que todos sejam curados. Para você ter uma ideia, Jesus Cristo morreu por quê? Por toda a humanidade. Não é todos que aceitam Jesus, não. Tem umas pessoas que, para algumas pessoas, tem umas religiões aí, fora aí do Brasil, que para eles Jesus nem veio ainda. Eles nem acreditam em Jesus, entendeu? Outros não acreditam em Jesus como Filho de Deus, mas que Jesus veio para salvar, todos veio, pessoal. Entendeu? Então é a vontade de Deus que todos se salvem. Então ele está dizendo assim, ó, diz, o que queres que te faça? E ele diz, Senhor, que eu veja. Olha o que Jesus falou para ele, ó, e disse, vê, a tua fé te salvou. Gente, aquela fé, ele não enxergava, mas ele conseguiu aquela fé como? Ele ouviu que Jesus ia passando por ali, ele ouviu a fama de Jesus. A fé vem pelo ouvido. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele entendeu que ele também podia ser curado. E Jesus falou para ele, ó, vê, a tua fé te salvou. E logo viu. Agora preste atenção nesse versículo aqui também, ó. E logo viu e seguia, glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Gente, Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus não é aquele que fazia, ele faz, pessoal. Gente, se a gente não visse isso hoje, mas a gente vê as pessoas curadas, pessoas libertas, né? Como eu também fui liberta, tanta coisa. Cura, né? Como tantas pessoas aqui já foram curadas, né? Estava falando até de outro dia com uma pessoa que já teve, acho que foi 2 ou 3, não me falha agora, pessoas aqui curadas de epilepsia e outras coisas mais. E Jesus, ele não fazia, ele continua fazendo. Mas é que às vezes a gente não persevera, a gente não entende a palavra de Deus, não ouve direito, aí passa batida a sua bênção. E esse homem, preste atenção, depois que ele passou a enxergar, antes dele enxergar, ele estava ali sozinho na beira do caminho, mas depois que ele passou a enxergar, o que ele fez? Ele passou a seguir Jesus. Você está entendendo? Quando você ainda não enxerga a verdade, você está longe. Quando ele não enxergava a verdade, ele estava muito longe de Jesus. Mas depois que ele passou a enxergar, ele passou a seguir Jesus. Tem horas, pessoal, quando a gente começa a enxergar no mundo espiritual, não é fisicamente não, a gente passa a enxergar que não tem outro caminho. Quando nossos olhos vai se abrindo, a gente vai entendendo que não tem outro caminho. Por isso que Jesus falou, sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não andará em trevas. Sem mim, nada podeis fazer. O que Deus não fizer na minha vida e não fizer na sua vida, mais ninguém faz. A palavra de Deus diz o seguinte, que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É igual eu estava lá no mundo. É como
se eu tivesse igual esse homem aqui, eu estava cega, espiritualmente falando, eu estava cega. E quando você está cego, você fica mendigando na beira do caminho. Pastor, mas a senhora mendigava na rua? Não é questão de mendigar, não. Não é esse tipo de mendigar, não. E quando você não conhece Jesus, e você está lá, você pede um, pede outro, pede outro. Você não entendendo? Eu, por exemplo, eu como não conhecia Jesus, por que eu mendigava no meio do caminho? Porque eu vivia pedindo a outras coisas que não eram deuses. Né? Eu servia outras religiões, acendia a vela para um, acendia a vela para outro, eu vivia mendigando no meio do caminho, pede um, pede outro, pede outro. E eu vivia lá numa cegueira espiritual, nada acontecia. Mas quando Jesus me libertou, que eu passei a enxergar a verdade, eu passei a seguir ele. De lá para cá, eu estou com Jesus até hoje, não abro mão de Jesus. Então, quando você passa a enxergar, você entende que não tem outro caminho. Aquele ali é o caminho certo. Esse homem aqui, nos anos todinho que ele ficou mendigando ali, ninguém ajudou ele, só Jesus que pôde dar visão a ele. Você está entendendo? Tem coisas, pessoal, que só Deus que pode fazer na minha vida e na sua vida. Como eu passei a seguir Jesus, por quê? Gente, eu estava atolado nos vícios. E aquilo ali no começo me parecia muito bem, mas depois começou a me criar muito problema, prejuízo. Entendeu? E eu não conseguia sair dali de jeito nenhum. Quando eu bebia, eu daí ia lá, mas quando eu comecei a usar muita droga, essa droga começou a mexer comigo, pessoal. Tinha hora que parecia que eu ia morrer, entendeu? Parecia que eu ia morrer, botava sangue pelo nariz, coisa séria. Eu já estava tomando prejuízo, eu estava perdendo tudo dentro de casa. Aí eu cheguei no ponto de eu grávida, dormia no chão. Nem cama a gente não tinha mais. Eu grávida, dormia no chão, sem guarda-roupa, nossa roupa era tudo da caixa. Comecei a perder tudo. A nossa saúde estava indo por água abaixo, meu casamento com meu marido estava indo por água abaixo. Porque aí se entendia muito quando estava doidão. Depois que passava o efeito da bebida, pronto. Aí era eu contra ele contra mim. Então o que acontece? Aquela era uma situação que eu não conseguia largar de jeito nenhum. Eu já estava muito viciada em droga, mas muito. Eu andava já igual um zumbi por aí, doidona. Porque no começo eu usava droga só no final de semana, depois eu comecei a usar dia de semana. Eu usava a semana toda doidona. Igual um zumbi. Quem cuidava da minha casa era o meu Tiago. Ele que cuidava dos meus filhos, cuidava da casa, fazia comida. Porque nem isso eu não conseguia mais. Tive uma depressão. Na época eu tive uma depressão. Era duas coisas. Ou eu estava drogado ou trancado dentro do quarto. Um dos dois. E você pensa que o quarto tinha televisão? Tinha celular? Eu ficava o tempo todo andando pro teto. Era pro teto para a parede. Para a parede e pro teto. Eu já tinha decorado até as coisinhas marquinhas que tinha na parede. Aí às vezes eu sentava na beira da cama e aí eu ouvia aquela voz falando, gente, aí, hoje eu entendo que aquilo era um espírito que estava me aprisionando naquele quarto. Porque naquela época eu não tinha esse entendimento, mas eu sentava assim e eu ouvia nitidamente aquela voz falando comigo. Por que você não se mata logo? Não tem mais jeito mesmo para você, assim mesmo. Seu casamento não tem mais jeito. Sua família já foi tudo por água abaixo. Se fosse você, se matava logo. Diante de Deus, como isso, eu não conseguia sair daquele quarto. Eu não tinha vontade de pentear cabelo. Eu não tinha vontade de tomar banho. Eu não tinha vontade de limpar a casa. Eu não tinha vontade de fazer nada. É assim. Só quem passou por isso que pode entender. Espiritualmente falando, parecia que eu estava morta. Parecia que só o corpo físico que estava vivo, mas no espírito parecia que eu estava morta. Por quê? Porque eu não tinha vontade de viver.
Eu não tinha vontade de viver. Eu tinha desgostado da vida. Os caras pensavam, se eu morresse logo de uma vez, não, era melhor ver. Não tinha essa expectativa. Porque eu queria sair daquele buraco e não conseguia. Aí quer dizer, Jesus me libertou, né? E quando Jesus me libertou, que abriu meus olhos, o que eu fiz? Passei a seguir ele pelo caminho. Estou aqui até hoje. E quando você entende que só Jesus pode te ajudar, você passa a seguir ele. Você não abre mais mão dele. Entendeu? Igual eu vou abrir mão de Jesus para quê? Vou voltar lá para onde eu estava? Não, é ruim, lá não quero voltar lá, não. Tu já viu aqueles filmes que tem aquele neurótico de guerra? Já? Que o cara volta de lá na guerra, todo escangalhado, ele não volta mais, já viu? Então, eu não quero voltar nada, irmão. Só eu e Deus sabe o que eu passei lá no mundo. Entendeu? Quase perdi minha vida, quase destruí minha família toda. Então, eu passei a seguir Jesus pelo caminho. E esse homem também. Quando Jesus devolveu a visão, ele entendeu: poxa, eu vou seguir esse Jesus. Só com ele que eu consegui enxergar. Enxergar dos dois lados, né? Fisicamente, enxergar a verdade também. Aí, olha o que ele fez, ó. E logo viu e o seguia, né? E glorificava a Deus. E todo o povo vendo isso, dava glória a Deus. Irmão, é simples, não é bicho de 7 cabeças. Jesus mostrou uma enorme disposição de ajudar aquele homem. Jesus hoje está mostrando uma enorme disposição de ajudar você, só depende de você. Chegar até ele, apresentar a ele aquilo que está te fazendo sofrer. Glória a Deus. É isso que você tem que fazer, uma oração a Deus, apresentando a Deus: Senhor, isso está me fazendo sofrer, eu preciso da sua ajuda, e Ele vai te ajudar. Glória a Deus. Ele só está esperando você se aproximar, só está esperando você orar a Ele. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, é até aqui, a gente não vai prolongar muito, não. Eu acredito que Deus já falou o seu coração, você já sabe o que tem que fazer. Se aproximar um pouquinho de Deus, apresenta a Ele a sua situação, ora a Ele que Ele vai te ajudar. E também, pessoal, a gente estamos falando aqui do dia 31. O pessoal que levou o projeto de vida, vamos fazer um esforço de entregar o projeto de vida. Né? Então, hoje, muito pessoal já trouxe aqui, eu já até escrevi o meu também. E a gente vai estar levando esse projeto de vida para muitos, né? Assim que passar essas festas, a gente vai estar levando, apresentando a Deus o seu projeto. Pastor, o que é o projeto de vida? É o que você quer que Deus realize na sua vida, no casamento, na prosperidade, tá? Você ainda tem uns dias para escrever seu projeto de vida, até o dia 31. A gente vai estar recebendo aí o seu projeto de vida. E terça-feira, né? Terça-feira, pastor, aqui na igreja tem culto no Natal? Não tem, pessoal. Natal, Ano Novo, feriado, Carnaval. Entendeu? A igreja não para. Aqui não. Porque isso aqui é uma filial. Entendeu? Então isso aqui é a mesma coisa lá no Pastor Mota. Só muda o lugar. Não é na Vila Anitta e aqui em Vila São Luís. Então lá tem culto, Natal. E pastor, por que a gente vai fazer um culto no Ano Novo? Gente, a gente sabe que a gente quer sair um ano com Jesus e entrar com Ele. Eu estava falando aquele pessoal Lembra aquele ano do Covid? Aquele ano ali no Ano Novo, o pessoal estava tudo aí brincando, indo e tal, passeando, mas ninguém imaginava que aquele ano ia ser aquele ano difícil, ia morrer tanta gente. Entendeu? A gente não sabe o dia de amanhã. E o que acontece? O culto de Ano Novo é como se você estivesse fazendo um convite ao Senhor para passar os 300 e poucos dias lá. Quanto tempo que é? 365, né? É como se você estivesse fazendo um convite para ele passar os 365 dias com você. A gente sai o ano com Jesus e entra com Jesus. E a gente vai estar fazendo aqui na igreja, pessoal, à meia-noite a gente vai estar acendendo fogo aqui, consumidor, o fogo que a gente estava acendendo. Lembra dessa campanha que a gente estava fazendo? Você vai trazer escrito no papel tudo que te perturbou
bom no ano de 2024. Tudo que você quer que Deus consuma na sua vida, que acabe na sua vida, no ano de 2025 você entre sem aquilo ali. Não é as coisas boas não, gente. Você tem que botar tudo que te perdoou. Pastor, ele me perdoou. Doença, foi vício, foi perturbação, foi problema na família. Você vai botar tudo ali naquele papel. Você quer que Deus consuma, que Deus acabe com aquilo na sua vida. E a gente vai à meia-noite estar fazendo uma corrente de oração e vai estar acendendo esse fogo aqui para ser consumido. A gente não vai descarregar o nosso negativo no ano de 2025, pessoal. Ele tem que ser queimado no ano de 2024 e ficar por ali mesmo. Então, foi um pouquinho antes. Ele tem que queimar antes, não adianta queimar dia 25. Eu disse, um pouquinho antes. Sei lá, mas. Oi? No dia 31. Dia 31. Então, assim, bem que isso não é de Natal. Eu passei na rua, eu passei perto do conhecido. Não, meu filho, Feliz Natal. Engraçado que ele me deu Feliz Natal. Feliz Natal. Aí depois eu. Não, Feliz Ano Novo. Aí, Feliz Ano Novo. Assim, bem que você vai de Feliz Natal. Natal já passou e caiu ali. Então, pessoal, quando fosse lá por mais 11h55, por aí, 11h50, a gente já vai ligar o óleo, já vai acender o fogo. Ele tem que ser queimado para ficar no 2024, acabou. Glória a Deus, e a gente entrar no ano, um novo ano, porque as coisas têm que mudar. Tem gente que sofreu o ano todo, gente. Achou só luta, só problema, só dificuldade. Irmão, Deus quer acabar com isso na sua vida. Como esse homem aqui acabou o problema dele. Você imagina a alegria daquele homem quando ele saiu dali enxergando. Curado. Já pensou quando ele chegou em casa, bonzinho, família dele? Como que você está enxergando? Não é possível. Mas Jesus faz essas coisas, pessoal. A gente não pode ser incrédulo, a gente tem que crer. Glória a Deus, amém? Então a gente vai estar organizando aí, em nome de Jesus, para a gente fazer essa campanha aí do fogo consumidor. Glória a Deus. Gente, vamos orar então, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. E agora é a hora de você apresentar ao Senhor a sua causa. Esse homem aqui, o problema dele é que ele estava cego. O seu problema qual é? Pastor, meu problema é espiritual, meu problema é no casamento, meu problema é financeiro, meu problema é com a minha família, meu problema é com a minha saúde. Gente, apresenta isso a Deus agora. Mas não é como coisa assim. Tem gente que fala com Deus. Eu também falava com Deus assim. Você conversa com Deus, Deus está lá no céu. Você está aqui na terra, Deus está distante. Irmão, Jesus está aqui no nosso meio. A palavra de Deus diz o seguinte: onde há 2 ou 3 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Não é você falar com Deus como se fosse Deus tiver você aqui, Deus está em outro planeta. Não, Deus está junto com você. Glória a Deus, Deus está com você aí em casa, que está nessa corrente de oração. Para de duvidar de Deus, mas eu acho que Deus não me ouviu. Não para com isso. Não, mas Deus não me ouviu porque eu sou pecador, porque eu sou pecadora, porque eu fiz isso. Irmão, para de ser bobeiro, irmão Jesus. Entendeu? Abre o seu coração para Deus. Mesmo que você tivesse pecado, Jesus falou assim: se você for fiel, confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Então, isso não é motivo de você deixar de ser abençoado. É só você pedir o perdão de Deus, confessar o seu pecado, porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que vai te perdoar, ele não ia mentir, né? Ou tu acha que ele ia mentir? Não, ele disse, mas depois mudou de ideia. Não, entendeu? Não, ele disse, mas depois mudou de ideia. Ou não, mas porque o meu pecado é tão grave. Não, mas ali não está escrito ele especificando. Está falando seus pecados. Não fala, aquele lá eu não quero perdoar. Ele não falou isso. Entendeu? Então, a pessoa que é caraminhola na cabeça vai se afastar de Deus. Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Pai, em
Agradeci ao Senhor, Pai, por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou nessa noite. E, Pai, eu vou apresentando ao Senhor a causa de cada uma dessas pessoas. Uns, Pai, precisam de um milagre no seu casamento. Outros é na prosperidade. Outros, Pai, na salvação da família. Outros é na saúde. Outros é na sua vida espiritual. Pai, ajuda essa pessoa. Eu sei, Jesus, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje será eternamente. E nós estamos falando do mesmo Senhor que curou aquele homem, quando o Senhor falou para ele: que queres que eu te faça? E eu sei que nessa noite o Senhor está presente aqui, esperando essa pessoa dizer o que ela quer que o Senhor faça na vida dela. E o Senhor está pronto para ajudar. Como o Senhor esteve pronto para ajudar aquele homem, o Senhor está pronto para ajudar essa pessoa, Pai. Ajuda essa pessoa. Pai, seja lá o que for, o Senhor vem acabar com esse problema, com essa dificuldade, com essa luta. Pai, que o Senhor venha mudar a vida dessa pessoa, Pai. Como o Senhor mudou a vida daquele homem. Que alegria aquele homem deve ter sentido quando ele abriu os olhos, enxergou tudo em volta dele. Deus, ajuda essa pessoa agora. Acaba com esse problema, com essa luta, com essa dificuldade. Porque o Senhor é Deus, o Senhor pode fazer isso. E eu estou paralisando a ação de Satanás. E eu exijo que saia agora, em nome de Jesus, da vida de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, sai do casamento. Solta os filhos, solta as filhas, em nome de Jesus. Sai dos parentes agora. Vai embora. Pega tudo que é teu e sai em nome de Jesus. Solta a saúde dessa pessoa. Sai da prosperidade dessa pessoa em nome de Jesus. Pega tudo que é teu. Solta a vida dessas pessoas agora. Em nome de Jesus, sai e não volta mais. Oh, Deus Todo-Poderoso, eu estou abençoando, Pai, todos esses que estão em casa pelo Face e todos que estão aqui comigo essa noite, Pai. Todos que estão em casa, Pai, que todos eles sejam curados agora. Que a bênção deles venha acontecer no mundo espiritual. Eu sei que o anjo do Senhor já está trabalhando, Pai, para fazer acontecer o que essa pessoa quer. E que em nome de Jesus, Pai, logo, rapidamente essa pessoa tenha uma resposta dessa oração, como esse homem que foi totalmente restaurado para a tua glória, como as vistas dele foi restaurada, Pai. Assim o casamento, a prosperidade, a saúde, a alegria, a paz, Pai, seja restaurada a família, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Gente, eu estava falando aqui do culto de Ano Novo, acabou que eu falei, esqueci. Terça-feira de manhã tem culto normal, pessoal, tem culto. Só que o pessoal que for vir no culto à noite, você não precisa vir de manhã. Mas você, com aquela pessoa assim, esperando muito gente, tem uns que querem, né? De manhã, de tarde, à noite, mas se você não vai vir de noite, não vai precisar. Mas tem culto terça-feira de manhã. O culto de Ano Novo vai começar às 9 horas da noite, não começa às 6, começa às 9 horas da noite. Glória a Deus. E quarta-feira, culto normal, pessoal, de manhã e de noite. Glória a Deus, a gente não cortamos tudo. Quando cai um dia de culto, a gente não cortamos tudo, a não ser que caísse uma quarta ou para quinta. Aí não teria. Glória a Deus, a gente tem que fazer porque... mas aí o pessoal, pastor, já veio tudo na terça de noite, não vai ver quarta-feira, mas a igreja é como se fosse uma emergência, ela não pode estar fechada. Lá no Pastor Moro teve um homem lá, que entrou lá, que ele tinha uma sequela de derrame, mexia uma parte do corpo, ele entrou lá no Ano Novo. Dia primeiro, o pastor estava pregando, ele entrou lá e foi curado. Você está entendendo? Então é como se fosse uma emergência, a gente não pode fechar, não pode uma pessoa de fora, precisa de um milagre, entendeu? Urgente, aí não
negócio está fechado, a pessoa tem amor. Não podemos fazer isso, entendeu? E é isso. Glória a Deus. Deseja aí, gente, uma boa noite, seus irmãozinhos. Quem quiser falar comigo, pode vir. E glória a Deus. Que é isso aí? Não é pagão? Não, salgadinho. E glória a Deus, gente. Graças a Deus. Gente, Deus abençoe aí. Oi, mãe. Boa noite. Deus abençoe. Obrigada, filho. Nada. Eu já agradeço. Obrigada por vir da senhora. Tá, meu filho? Nada demais. E Deus abençoe também aí com Guaraciara. Tá? Deus abençoe Guaraciara. Todos aí em oração. Nada, filho. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Rapaz! E aí, meu filho? Wilson. Rapaz, tudo bem, tudo na paz. E o garotão aí? Rapaz? Tudo bem, garotão? Dá a mão aí. Deixa ele, tô com vergonha. Tchau, Deus abençoe. Dá um abraço na esposa lá, tá? Nas crianças lá. Tchau, garotão. Tchau, garotão. Deixa ele, vai acostumando, daqui a pouco eu acostumo.